O que a gente não tem de incentivo e facilidade para o artista aqui no Brasil, quando falamos da arte de fazer quadrinhos ou mangás, temos sobrando em talento. E por isso, a nossa série O Futuro da Arte no Brasil continuará e será quadro constante no canal. E hoje te apresentarei uma autora que não precisa nem de palavras para dar significado às suas composições e narrativas, Lulu Lee. Eu sou o Matt, não sou nenhum crítico profissional, mas sou extremamente observador e apaixonado por detalhar e mostrar para vocês cada pequena peça que compõe a arte dos cartunistas e mangakas. E aqui no Geek Lines, a gente adora analisar a arte de diversos artistas brasileiros, então não deixe de seguir o canal para mais. Bora lá! A artista que vamos falar hoje, além de ter um estilo bem próprio, sempre dá uma atenção especial à composição dos personagens. Perceba que nessa imagem, quando damos zoom em direção a cada um desses indivíduos, percebemos sardas nos rostos, sinais, pequenas oscilações na cor da pele e sobrancelhas com um estilo único para cada um. Mas ao mesmo tempo temos características fixas, como, por exemplo, olhos predominantemente pequenos, mais realistas, com a base de baixo em dois formatos, às vezes uma linha lateral angulada que se une com a parte inferior, que é reta, e às vezes com a base completamente arredondada. Outra coisa que eu notei no desenho da Lu é que ela sempre respeita a proporção do corpo de acordo com a idade do personagem. Nos desenhos que eu vi, os personagens pareciam ter entre 15 anos até a faixa etária adulta, e a proporção da cabeça em relação à altura do corpo estava sempre entre 7 e 8, salvo algumas vezes em que os personagens pareciam mais estilizados para se encaixar na temática. Então, é por isso que de cara, o desenho dela nos dá aquela sensação de algo mais sério, mas não pesado, porque há um contrapeso legal com toda essa estilização, que está na atenção dada às vestimentas, tanto no estilo quanto nas cores em relação ao preenchimento de fundo, deixando a composição muito mais interessante devido ao contraste. As cores de fundo atuam de maneira mais análogas, com os tons de roxo e azul dominando o fundo e o céu e criando uma atmosfera noturna suave. Já os personagens recebem um esquema de cores complementares, com o uso de vermelho e verde, trazendo vivacidade e, de novo, contraste ao design em geral. Sem falar que temos também detalhes em cores mais brilhantes, como o rosa do casaco da personagem feminina, além de elementos de apoio como as luzes no céu, que adicionam uma camada a mais interesse na composição. Quando passamos para outro estilo da Lulu Lee, percebemos que a atenção a esses detalhes não fica somente nos personagens. Objetos também são extremamente bem desenhados e bem planejados, como é o caso da motocicleta em destaque, ou da armadura desse esquilo super estiloso. A influência mecha ou cyberpunk é visível em pequenos aspectos, como por exemplo, no rosto dessa outra personagem. Na arte de fazer model sheets, então, recebemos um planejamento super detalhado, com uma representação condizente dos elementos em diversas perspectivas, sem confusão, profusão ou exagero, entregues de um modo claro e efetivo. Mas vamos falar agora do estilo e da narrativa na hora de construir um mangá ou quadrinho. Para isso, vou transicionar entre os temas com essas imagens que entregam composições fantásticas mesmo sem o uso de cores, mostrando que a Lu sabe dosar bem a mão no balanço de preto e branco, pois nesse caso, mesmo sem nuances de cinza, o desenho ficou super equilibrado, como você pode ver nessa próxima imagem também. Finalmente, vamos abordar sua narrativa, o seu modo de contar a história, e para isso eu escolhi somente um dos 3 one-shots que ela disponibilizou na Flip Through. Então, eu convido você também a conhecer os outros trabalhos da Louie. Eu vou deixar o link na descrição. Mas enfim, falarei agora de Sorria para mim, o one-shot sem falas, finalista de um concurso internacional de mangá. Segundo a autora, algo simples, mas que ela espera que possa te tocar de alguma maneira. Esse one-shot começa com o take evidenciando o objeto que será carro-chefe da história. O elemento principal, um caderno de desenho. O ambiente é entregue logo em seguida, uma praça em um conjunto residencial. Por fim, agora temos o cenário de fato, com o título da obra. Dessa vez temos em suas composições tons de cinza e uma simplificação nos detalhes, para enquadrar o estilo com algo mais mangá. Porém, por esse mesmo fato, agora a assertividade quanto às expressões faciais devem ser predominantes, e a Louie consegue entregar isso bem.
A seriedade do personagem, junto com a sua postura compenetrada e toda a sua indiferença com o mundo externo são muito bem representados. Temos um close no seu desenho, um enfoque no rosto e, por fim, o plot da história. Uma criança que irá movimentar um pouco a rotina do nosso artista. O rosto da criança é expressivo e contrasta bastante com o rosto do rapaz. Tem olhos cheios de emoção. A leveza fica por conta de todo o conjunto de elementos, seja uma bola na mão, as bochechas ousadas ou o laço infantil. Um olhar inocente e curioso. A rotina do rapaz é atrapalhada por aquele pedido impossível de se negar, e sem conseguir dizer não, muda o foco do seu desenho para entregar um desenho da própria menina. Temos um retorno à representação individual do personagem, só que agora com uma perspectiva diferente, vista de frente, extremamente bem centralizada junto aos elementos, a casa ao fundo e as árvores ao lado, como se tudo aquilo fosse uma moldura para dar enfoque ao personagem. Novos pedidos são feitos e as expressões no rosto de cada membro ali são diversas, tirando a da menininha que sempre está contente e sorridente em um único estado emocional, a felicidade de ser criança. O que contrasta com o nosso protagonista, que nunca ri e que sempre tá com aquela cara séria e enfesada. Ele atende a mais um pedido, e depois de uma cena que até me faz ouvir o barulho da página sendo arrancada, a quadrinização começa a mudar, porque as coisas se tornam mais dinâmicas, já que pedidos e mais pedidos começam a acontecer. Temos quadros menores, mais angulados e cenas mais aglomeradas de pessoas, inclusive algumas ficaram até sem definição lá no fundo de tanta gente que era. Temos elementos de apoio, como o balão caótico que representa a chateação e diversas onomatopeias, sejam para representar o destacar da folha ou o quebrar da ponta do lápis. E em um clímax, aquele desenhista perde a paciência e dá a entender que quer finalizar o seu desenho inicial. O que ele começou a fazer quando sentou lá no banco da praça. A Louie consegue ser efetiva sem palavras. A cada quadro, com cada expressão, eu consigo compreender exatamente o sentimento de cada um ali. Uma artista que tem a facilidade em expressar seus sentimentos com lápis, a caneta, com desenhar. Inclusive, o vazio que ficou depois que o personagem sentou novamente naquele banco foi gritante. Faltava alguma coisa. Mas a nossa pequena personagem simpatizou com o nosso protagonista, e assim como a luz sabe nos transmitir sentimentos, a pequena desenhista do quadrinho sabe como tocar o sentimento dos outros. Usando o banco como mesa, começou a rabiscar no seu caderno. Rabiscando seu caderno, começou a despertar a curiosidade do nosso artista, da mesma maneira que ele despertou a curiosidade dela lá no começo da história. E eu acho que esse é o poder da arte, não é mesmo? E em um gesto simples, com um presente dado, aquele desenhista durão que não ria se desarmou e caiu em gargalhada, e por fim estávamos lá, em uma cena repleta de significado, com os dois dividindo o mesmo sentimento: felicidade. Fantástico, não é? Que facilidade em criar uma narrativa somente com ilustrações, sem o apoio de balões e falas. Isso é um verdadeiro talento. E aí, gostaram do vídeo? Não deixem de apoiar o canal, deem um like, inscrevam-se e comentem. Valeu, até mais, falou e tchau!